Ai, voltei. Gente, desculpa, mas a internet deu tilt, tá? Bem, vou começar de novo, tá? Hoje me perguntaram na caixinha uma pergunta muito interessante, tá? Se a chia na tapioca ou no cuscuz diminui ou aumenta a glicose. Para entender isso, vocês têm que entender alguns conceitos, certo? Índice glicêmico é a velocidade com que aquele alimento aumenta a glicemia, tá? Então, é velocidade. Carga glicêmica é a quantidade de glicemia que aquele alimento pode aumentar, certo? Então, por exemplo, a melancia. A melancia, ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, como ela é só água, praticamente, então, você comeu, ela de repente aumenta a sua glicose, tá? Ela é água e glicose, então, rapidinho, a glicose aumenta. Só que ela é muito pouco calórica, ou seja, apesar de ser rápido, é pouco. Por quê? Porque ela tem pouca glicose, ela tem uma carga glicêmica pequena, tá? Então, por isso que se pode comer melancia. Que antigamente, quando o pessoal não entendia muito bem, então, ainda alguns profissionais de saúde ainda cometem esse erro, né, de achar que a melancia não pode, porque ela tem índice glicêmico alto. A velocidade é alta, mas a carga é muito pequena, ou seja, ela aumenta rapidinho, quase nada da sua glicemia. Então, melancia é ok, tá? Pode comer à vontade melancia, porque melancia é basicamente água, não tem muita caloria, então, para você comer muita caloria de melancia, você vai ter que comer a melancia inteira e você não vai fazer isso, ok? Então, entendido o que é índice glicêmico e entendido o que é carga glicêmica, você tem que entender uma coisa. Existe que o importante é a carga glicêmica, obviamente, não é a velocidade. Porque se for rápido e pouco, não importa. Agora, se for muito, aí importa, né? Porque vai aumentar muito a sua glicemia. E é isso que a gente não quer. Que ela não aumente, a gente não quer que ela aumente muito. Então, tapioca e cuscuz, eles têm uma carga glicêmica muito alta. Porque eles têm muita caloria. Então, rapidamente, como eles têm muita caloria e tem um índice glicêmico razoável, eles têm uma carga glicêmica alta, tá? Então, carboidratos simples, que aumentam muito e muito rapidamente a glicose, tá? Então, aí, isso é a carga glicêmica da tapioca e do cuscuz. Só que tem um outro porém. Existe a carga glicêmica da refeição completa, tá? Então, se eu como apenas cuscuz, sem mais nada, eu vou ter uma carga glicêmica X. Se eu como cuscuz com ovo, eu aumento as calorias, mas eu diminuo um pouco a velocidade, porque essas calorias vão se transformar em glicose e vão elevar a minha corrente sanguínea. Então, eu diminuo a carga glicêmica da refeição. Acrescentar chia a uma refeição pode, teoricamente, diminuir, né, a carga glicêmica da refeição, não da tapioca. Só que aí tem um outro detalhe. Isso é insignificante, gente. A quantidade de chia que você coloca na tapioca é muito pouquinho. Ela não vai fazer diferença, tá? Então ela não vai conseguir fazer com que essa tapioca demore a ser absorvida, né? Demore a ser digerida e não aumente sua glicose mais rápido do que nós gostaríamos, certo? Então, qual é a maneira mais segura de você comer tapioca e comer cuscuz sem aumentar muito a glicemia? Não tem segredo. É comer pouco. Então, quer comer tapioca, quer comer cuscuz? Se você não for diabético, bem, não tem problema, né? Desde que você não coma demais para não engordar, não tem problema nenhum, não faz a menor diferença. Se você for diabético, aí você vai ter que ter um cuidadozinho com a carga glicêmica da refeição. Então, em vez de você comer 3, 4 colheres de cuscuz, você vai comer menos cuscuz e vai comer mais ovo, tá? Mais ovo, mais queijo, mais alimentos que tenham uma carga glicêmica menor, entendeu? Então, o que é que tem carga glicêmica menor? Proteína. Por quê? Ora, vamos lembrar. O que é glicose? Carboidrato, né? É o carboidrato que é basicamente a glicose. A proteína, ela até pode depois se transformar em glicose através de outros mecanismos e tal, mas não é na mesma hora. Então, quando você come o macronutriente carboidrato, é ele que pode elevar a sua glicemia rapidamente.
Os macronutrientes, proteína e gordura, não conseguem elevar a sua glicose rapidamente, porque eles não são compostos de glicose. Já os carboidratos, eles são compostos de glicose, tá certo? Então, por exemplo, tem a sacarose, a frutose, mas todos eles, no final das contas, viram glicose, tá? Então, assim, para você ter uma ideia mais fácil, carboidrato é a única coisa que pode elevar rapidamente a sua glicose. Proteínas e lipídios não podem fazer isso, tá? Se você não tem diabetes, isso faz pouca diferença, tá? O que faz mais diferença para quem não tem diabetes é o poder de saciedade do alimento, que aí novamente o importante é o poder sacietógeno da proteína e da gordura, isso que é interessante. Se você se você é diabético, o poder sacietógeno é importante porque você vai comer menos. Mas aí, além do poder sacietógeno da proteína e do lipídio, é muito importante que você controle os carboidratos. Porque você não pode, porque você tem intolerância à glicose, você é um diabético ou um pré-diabético, como se chama, né? São os intolerantes à glicose que ainda não são considerados diabéticos, né? Então, se você tem esse problema com a glicose, você tem que controlar o carboidrato. Se você não tem problema específico com a glicose, se você é uma pessoa saudável, que não tem resistência à insulina, mesmo assim é interessante você diminuir a glicose, né, o carboidrato, mas não por causa da insulina, é porque ele tem um poder sacietógeno menor, tá? Então, o poder de saciedade da proteína e do lipídio é maior. Resumindo a conversa toda, tá? Você colocar chia na tapioca não vai diminuir o índice glicêmico da tapioca. Mas você acrescentar alimentos, né, que tenham um índice glicêmico baixo, como a proteína e o lipídio, vai diminuir o índice glicêmico e a carga glicêmica daquela refeição. Não vai diminuir do cuscuz, mas vai diminuir a da refeição como um todo, entendeu? Então, assim, vale a pena você fazer o quê? Colocar ovo, colocar uma proteína magra, tá? Acrescentar alguma coisa a esse carboidrato, não comer ele puro. Se a sua preocupação for diminuir o aumento da glicemia, tá bom? Então, eu acho que ficou claro que nada diminui o índice glicêmico da tapioca, infelizmente.